Irmãos, abramos a palavra de Deus no livro do Apocalipse de João, capítulo 3, versos 14 a 22. Apocalipse de João, vou ler do capítulo 3, os versos 14 até o verso de número 22. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, queremos ser instruídos pelo Senhor nessa noite, edificados, ó Deus, pela Tua palavra, fortalecidos, guardados por ela. Queremos aprender um pouco mais do Senhor. Nossos ouvidos e corações estão sensíveis, sedentos, para receber aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta oportunidade. Abençoe, ó Pai, não só esta igreja, mas todas as demais igrejas reunidas nesta hora, que em todas elas haja a bênção do Senhor, a unção do Senhor. Essa é a nossa oração de coração em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. João escreve às 7 igrejas do Apocalipse. Ele recebe esta revelação de Deus. Primeira igreja, Éfeso. Nós vimos que a primeira igreja de Éfeso era uma igreja que havia perdido o amor. Ela tinha labor, tinha perseverança, colocava homens à prova, mas havia perdido o primeiro amor. A igreja de Esmirna, o Senhor a chama a ser fiel até a morte, mesmo em meio à tribulação, para não desistir. Tanto a igreja de Pérgamo como Tiatira, era a igreja que é repreendida por Deus por aceitar o que o Senhor não aceitava, por tolerar o que Deus não tolerava. A igreja de Sardes, o Senhor a chama para ser vigilante, para não dormir no ponto, para consolidar, para não deixar que viesse a morrer, perdendo a bênção do Senhor. A igreja de Filadélfia, o Senhor só tem elogios a esta igreja. Uma igreja perseverante, de pouca força, mas que guardava a palavra e não negava o nome do Senhor. E o Senhor só tece elogios à igreja de Filadélfia. E hoje então chegamos à 7ª igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Ao todo, 7 mensagens, 7 domingos. Cada domingo uma pregação em cima de uma dessas cartas que João recebe como revelação de Deus. E hoje, sobre a igreja de Laodiceia, eu queria dar como tema uma igreja totalmente perdida. Ao olharmos para a igreja de Laodiceia, lembremos que ao falar de igreja, não estamos pensando em templos, não estamos pensando em tijolos, em paredes, em estruturas, mas estamos pensando em pessoas, porque nós somos hoje a igreja do Senhor. O Senhor está falando à igreja de
Laodiceia. E eu vejo uma igreja totalmente perdida. E esta igreja de Laodiceia, ela havia perdido 4 coisas importantíssimas, mas que ela havia perdido. Você ler o texto, ao ler o texto, percebe que ela perdeu o vigor. Ela perdera não só o vigor, mas ela perdera também os seus valores. Juntamente com os valores, ela perdeu a sua visão. E ao perder a sua visão, ela perdeu as suas vestes. Ao olhar para o verso 14 ao verso 22, se você for perguntar o que esta igreja totalmente perdida, o que a igreja havia perdido, verás que não tem vigor, valores, visão e vestes. Este era o problema da igreja de Laodiceia. E neste texto, antes de adentrar nele, é importante frisar algumas coisas, alguns pontos históricos. Primeiramente, o rei sírio Antíoco II, ele casou com uma mulher chamada Laodice. E em homenagem à sua esposa Laodice, ele colocou o nome da cidade Laodiceia. Em homenagem à sua esposa, a cidade passou a ser chamada Laodiceia. Tornou-se um centro judicial e administrativo. As estradas para o leste, oeste, norte e sul, quem ia para o leste, norte ou sul, era obrigatoriamente passar por este cruzamento. E Laodiceia ficava no cruzamento. Então era uma cidade de destaque. Vou para o norte, vou para o sul, vou para o leste, vou para o oeste. Obrigatoriamente passavam nesse cruzamento onde estava a cidade de Laodiceia, e por isso ela torna-se um centro judicial e administrativo. A indústria de lã da cidade era tremenda, poderosa e impecável. Havia também uma escola de medicina, onde cuidava principalmente dos olhos. Os olhos, e ali fora fabricado um excelente colírio. Você já ouvindo esse ponto histórico, esses dados da cidade, já vai entender o que o Senhor quer dizer em cada palavra quando ele ministra a cidade de Laodiceia ou a igreja de Laodiceia, ele falando a esta igreja. No ano 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto, onde a cidade fora devastada, arruinada, arrebentada. E ela, com a ajuda do Império Romano, conseguiu se reerguer. Só que no ano 60 depois de Cristo, houve um novo terremoto, e o governo oferece ajuda para reconstruir a cidade, e a cidade de Laodiceia falou: nós não precisamos, nós não necessitamos, nós vamos reerguer, reestruturar pelas nossas próprias forças. Nós não precisamos de ninguém, não precisamos de ajuda de ninguém, nós mesmos vamos reerguer esta cidade sem ajuda exterior, sem ajuda de qualquer pessoa que seja. Era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito rica. Os habitantes dessa cidade eram todos ricos, milionários, cheios de grana, cheios de dinheiro, e eles não precisavam e recusaram a ajuda do império. A água dessa cidade vinha de Hierópolis. A 100 quilômetros vinha água para essa cidade. Então a água tinha que percorrer nos canos 100 quilômetros até chegar na cidade de Laodiceia. E percorrendo todo esse percurso, fazendo todo esse percurso, ela chegava morna na cidade. E você já consegue entender, repito eu, o que Jesus está falando à cidade. Aqui, Jesus, primeiramente, o que ele faz? Ele se apresenta à igreja. Como que ele se apresenta à igreja? 3 coisas se destacam. Essas coisas diz o amém. O que é o amém? É o assim seja, o verdadeiro. Assim seja, assim vai acontecer. Ele se apresenta também como uma testemunha fiel e verdadeira. Eu sou a testemunha fiel, testemunha verdadeira, em mim não há mentira, não há engano, não há sombra de dúvidas. Eu não quero que você tenha dúvida de nada, porque o que eu estou falando é verdade. Se apresenta ainda como o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Princípio aqui que significa aquele que é a fonte, aquele que é a origem, aquele que a partir dele tudo se criou, tudo se formou,
tudo passou a existir. O princípio da criação, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 em diante, fala sobre o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o pastor Hernandes, de modo brilhante, pregou umas quintas atrás, aqui no templo, uma mensagem sobre João capítulo 1, e os irmãos devem ter assistido. Uma mensagem poderosa, falando de Jesus como o princípio de todas as coisas. E aqui ele está dizendo, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, essas coisas diz o amém, assim seja. A testemunha, aquele que está vendo, aquele que viu, fiel, testemunha que não se engana, testemunha de confiança, verdadeiro, não há mentira, aquele que é a origem, é a fonte de todas as coisas que Deus criou no universo, é Jesus. Então, com toda esta autoridade, com todo este poder, ele se apresenta à igreja. E em seguida ele vai dizer, verso 15, conheço as tuas obras. Conheço. E o que ele vai trazer aqui? Ele vai dar o diagnóstico da igreja. Porque ele conhece a igreja. E ao se revelar à igreja, ele dá o diagnóstico da igreja. E qual é o diagnóstico da igreja aos olhos do Senhor Jesus Cristo? Ele diz que a igreja de Laodiceia não era nem fria, nem quente. Chega a dizer aqui no texto, quem dera fosses frio ou fosse quente. A igreja não era nem fria, nem quente. Repito, ele diz, quem dera, ou seja, quisera eu, tenho um desejo no coração, que fossem frios ou que fossem quentes. O que é um frio? O que é um quente? O frio aqui significa aquele que ainda não conheceu o Evangelho de Jesus. Aquele que ainda não teve uma experiência ao lado do Senhor Jesus. Então ele está frio, ele está gelado, não tem vida, não tem vigor, porque ele não conheceu o poder de Deus. O que é o quente? O quente é aquele que conheceu a Cristo, que abraçou o Evangelho de Jesus, que abraçou a graça em Cristo, está apaixonado por Jesus, ama Jesus fortemente, ama Jesus de maneira intensa, profunda, tem paixão pela palavra, tem paixão pela leitura bíblica, tem paixão pelas mensagens, tem paixão pela oração, há fervor no seu coração. Certa feita, conversando com um amigo pastor, ele me falava do dia da sua conversão. E quando jovem, ele teve um encontro com Cristo. Ele dizia, ao encontrar-me com Cristo, eu fiquei tão apaixonado por Jesus. Eu queria que todo mundo conhecesse a Jesus. E eu saí pelas ruas pregando o Evangelho. Eu saí pelas ruas orando com as pessoas. E eu vi um rapaz ali, quieto num canto, e eu fui falar para ele do meu Jesus. E ele dizia, e ao falar dele para Jesus, estava empolgado, recém-convertido, naquele fogo, naquele vigor. Aquele homem que eu estava pregando, ele xingou o meu Jesus. Falou um palavrão para o meu Jesus. E eu era recém-convertido, apaixonado por Jesus. Mas eu dei tanto soco na cara dele, deixei ele arrebentado no chão. Falei, nunca mais falo do meu Jesus. Aí depois eu vi que aquilo não podia ter feito, mas eu fiz. Então a pessoa estava tão empolgada por Jesus, o outro xingou, ele socou o cara, né? Talvez o cara aprendeu a respeitar pelo menos o nome de Jesus dali para frente, né? Sem dente, ele aprendeu a respeitar. Lógico que isso não se pode fazer, não se deve fazer, mas ele estava na empolgação. O quente, então, é aquele que está apaixonado por Jesus. É aquele que não aceita que ninguém fale mal de Jesus. Mas a igreja de Laodiceia, em diagnóstico de Jesus, não era nem quente, nem fria. Há 3 temperaturas espirituais. Quais são as 3 temperaturas espirituais? Fácil de deduzir à luz do texto. Fervoroso, frio ou morno. O crente fervoroso, o crente frio e o crente morno. A pior coisa não é ser fervoroso nem frio. A pior coisa é ser morno. E o que é ser um crente morno? Uma pessoa tomada desse estado de mornidão espiritual. Crente morno é um crente tomado de várias coisas negativas, por exemplo, tépidos. O que são os tépidos? São aqueles que são frouxos. O dicionário vai dizer tépidos, frouxos.
que não aqueceu um pouquinho, mas ficou morno. Não chegou na temperatura ideal. Está frouxo. O crente morno é aquele sem interesse em ser testemunha de Jesus. Ele não tem interesse nenhum em estar testemunhando de Jesus, está honrando a Jesus, glorificando a Jesus por meio do seu trabalho, por meio das suas coisas. É aquele crente apático, é aquela pessoa indiferente, tanto faz quanto tanto fez. Ele vai pensar assim, ele não se importa com as coisas do Senhor. O reino de Deus, as coisas celestiais, as coisas espirituais, a vida espiritual, ele não está nem aí. Ele é totalmente indiferente. Hebreus vai dizer daqueles que provaram o dom celestial, provaram das coisas espirituais, tiveram uma certa experiência com Deus, mas caíram, abandonaram, e hoje é impossível renová-los para o arrependimento, vai dizer o livro de Hebreus, porque eles se tornaram, segundo aqui agora a carta de João Apocalipse, tornaram-se apáticos, indiferentes. Ele não tem preocupação o quanto ele conhece a Bíblia, o quanto ele sabe das coisas de Deus, não tem prazer na oração. Eu vi esses dias um pôster na internet, eu achei bacana, que dizia assim: você que não liga para as coisas de Deus, você que não tem prazer na oração, não tem prazer na leitura bíblica, não tem prazer em estar nos cultos, você não se iluda. Se aqui na terra não tem prazer, não quis nada disto, não se iluda que irá morar no céu, pois no céu só terá isto, e na terra você negligenciou tudo isto, você perdeu lá no céu, que lá não é o teu lugar. Hoje as pessoas fazem o que querem, e acha, e morre, fala, virou um anjinho, virou uma estrela, está lá no céu, e o Senhor olha no céu e fala, está aqui não, né? Deve estar lá embaixo, aqui não está não, né? Acho que morreu, foi para o céu, agora virou anjinho, coitadinho. Não é assim as coisas. Mas o crente morno, voltando aqui, não se importa nada com as coisas celestiais. Para ele pregação, crescimento, avanço do evangelho, avanço do reino, e nada é a mesma coisa. A igreja está crescendo, a igreja está prosperando, o evangelho está sendo divulgado, mais almas estão conhecendo a Cristo, mais pessoas estão abraçando a fé. Pouco me importa. A igreja está bem espiritualmente, a família está bem espiritualmente, os jovens estão crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, as crianças estão apegadas a Cristo, como o pastor Luiz pregou de manhã, estão levando as crianças à casa do Senhor, à igreja do Senhor. Para o morno pouco importa, não estou nem aí, importante é viver a minha vida. O crente morno é aquele que os seus negócios, ele não pode dar graças a Deus pelos seus negócios. Ele não pode dizer graças a Deus por tudo que eu estou vendendo aqui, que seja para a glória do Senhor, porque vende coisa ilícita, vende coisa errada, vende coisas que Deus não aprova, vende coisas que tem reprovação divina, vende coisas que não tem aprovação nem das leis, nem da Bíblia. O crente morno, ele não está nem aí com as coisas. O cristianismo morno não tem valor algum, porque ele transforma cristãos nominais sem obras espirituais. E a igreja de Laodiceia era uma igreja nominal e não tinha obra espiritual. Era um cristianismo morno que não tinha valor algum. Olha o que o Senhor diz na palavra a esta igreja. E sabe, irmãos e irmãs, amigos e amigas, o que mais nos surpreende, o que mais nos deixa boquiabertos, o que mais nos deixa assustados, é que o Senhor aqui não está falando a um grupo de ímpios. Não é verdade? Ele não está falando a um grupo de ateus ou à toas. Ele não está falando a um grupo assim de pessoas do mundão. Ele está falando a uma igreja. A igreja em Laodiceia. A igreja que estava em Laodiceia. Ele diz assim, verso 16. Assim porque és morno e nem és frio, nem quente nem frio. Assim porque és morno. Ele está totalmente aborrecido, totalmente chateado, totalmente entristecido por causa da mornidão da igreja de Laodiceia. Eu repito para você que cristãos nominais, sem obras espirituais, cristianismo morno não tem valor algum. Será que hoje, nos dias atuais, nos momentos que nós vivemos, no mundo que vivenciamos,
neste período, as pessoas não estão neste estado de mornidão. Ao olhar para as pessoas, ao olhar para os que se dizem cristãos, você os vê, os irmãos os verão como pessoas quentes ou frias, ou pessoas mornas. Aquele eu falo de Bíblia, não está nem aí. Aquele eu vou orar, não está nem aí. Aquele está indiferente. E este estado de mornidão é algo terrível, é algo preocupante, é algo difícil. Agora, veja o que o Senhor diz. Atenção à palavra. Ele não disse aqui o seguinte: vou cuspi-lo. Ele não disse. Ele disse: mas estou a ponto de cuspi-lo. Ele não diz que vai cuspir, mas que está a ponto. Né? Diz o texto sagrado, vamos para a Bíblia. Ele diz assim, ó, 16. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou cuspi-lo, vamos usar essa expressão, ficar mais tranquila, né? Eles não vou cuspi-lo ou vomitar, mas estou a ponto de jogar fora. Então, eu uso a expressão cuspi-lo para ficar mais tranquila. Estou a ponto de. O que quer dizer estou a ponto de? Aqui, ele está revelando para nós, qual o propósito disso? Ele está revelando a sua graça, que é mudar a postura morna dos destinatários e transformá-la numa vontade de trabalhar para o Senhor, pois a graça antecede a condenação. Eu estou a ponto de, e se não fizer o que eu vou falar, eu vou vomitar, eu vou cuspir. Não que eu vá cuspir, mas eu estou a ponto. Eu estou a ponto. Ele está chamando os destinatários de Laodiceia para terem a sua postura transformada e a vontade mudada e passar agora a trabalhar para o Senhor, porque guarde a frase, a graça antecede a condenação. Antes de dar a condenação, antes de punir, ele manifesta a sua graça. Ele olha para esta igreja, de Laodiceia e dá essa oportunidade. Mas a pergunta, irmãos, não quer se calar, por que se tornaram tão indiferentes? Por que a igreja de Laodiceia se tornou tão indiferente? Por quê? Será por interesses mundanos? Houve muitos interesses das coisas do mundo? Se apaixonaram pelas coisas do mundo? Como Paulo fala de Demas, que tendo amado o presente século, o abandonou, porque amou o presente século, trocou o amor de Deus pelo amor ao mundo? Será por isto? Não, não foi por isto. Mas será que fora por causa das perseguições? Sofreu uma grande perseguição. O império se levanta contra a igreja, e a igreja tão perseguida, tão judiada, ela tornou morna, perdeu a graça, indiferente? Também não. Por que então? Por terem fechado a porta. A mornidão da igreja foi porque ela fechou a porta. E ao fechar a porta, ela fora tomada de duas coisas: autossuficiência e autoconfiança. E o que quer dizer, para os irmãos entenderem, quando eu falo por terem fechado a porta? Veja que Jesus está falando a uma igreja. Uma igreja que dizia, tenho tudo, não preciso de ninguém. Mas a porta estava fechada. Segundo o verso 20, quem estava do lado de fora? Jesus. Uma igreja onde Jesus estava do lado de fora. E a igreja não percebe isto. E ela agora é tomada por essa autossuficiência e por esta autoconfiança. A lei da termodinâmica diz o seguinte: um sistema fechado sempre volta ao estado inicial
e deixe de produzir energia. A menos que algo seja acrescentado por uma fonte exterior, o sistema se desintegra e deixa de existir. Uma caldeira perdeu a sua energia, perdeu o gás, perdeu o vapor, a água esfria. Uma geladeira foi desconectada da energia, ela volta ao seu estado, à sua temperatura, que era anteriormente normal. E acaba o quê? Desintegrando, desistindo e sendo destruído. Um sistema fechado, se aplica na vida espiritual, sempre volta ao estado inicial, deixe de produzir energia, a menos que algo seja acrescentado. Por uma fonte exterior, o sistema desintegra e deixa de existir. Era o que acontecia com Laodiceia. Deixaram Jesus de fora. Deixar Jesus lá de fora. Mas esta igreja é repreendida. A igreja dizia assim: estou rico, não preciso de coisa alguma. Não preciso de coisa alguma, não preciso de nada. Não era essa a palavra da igreja? Olha lá, verso 17. Pois dizes, o que a igreja dizia? Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. A igreja se adaptou às mesmas coisas que o império, que a cidade havia se adaptado. Lembra que em 60 depois de Cristo houve um terremoto? O governo tentou ajudar, o governo romano, e a cidade disse: não, nós não precisamos. E a igreja agora, por ser rica e abastada, pelas pessoas serem ricas e abastadas, elas achavam que a sua riqueza, que serem abastados era sinônimo da bênção de Deus, que estavam no auge, na bênção de Deus, que Deus tinha abençoado tanto e que eles tinham alcançado o patamar tão sonhado, que eles chegaram ao ponto que queriam chegar, chegar no momento da vida que queriam chegar, que já estavam ali no ponto máximo da existência. Nós chegamos lá, como Deus nos ama, como somos abençoados, e nós hoje somos abastados, somos ricos, nós não precisamos de ninguém. Isso era o que a igreja dizia. Autossuficiência, autoconfiança. Como conta a história que alguém, uma vez conversando com um líder, falando aquele texto, quando Pedro disse: não possuo nem prata nem ouro, mas que eu tenho em nome de Jesus, eu dou, levanta e anda, do paralítico, a cura do paralítico. E um dizia para o outro: hoje nós não podemos mais dizer não temos prata nem ouro, que nós temos prata, temos ouro. E outro cutucou e disse assim: mas também nós não podemos dizer mais em nome de Jesus, levanta e anda. Perdeu o poder do Senhor? Então veja que a igreja morna, o crente morno, o crente nominal, a pessoa que é tomado por esse estado, está nessa temperatura, causando náuseas em Jesus, Jesus a ponto de vomitá-lo, de cuspir da sua boca, e aquele que diz: eu sou abastado, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. E o que Jesus diz? Ele afirma: nem sabe que é, sim, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja aos olhos dela era abastada. Aquele crente aos olhos dele era o tal, mas aos olhos de Jesus era miserável, pobre, cego e nu. Ele estava nu aos olhos de Jesus, perdeu as vestes, cego, perdeu a visão, miserável, perdeu aí, miserável e pobre, perdeu os valores, perde visão, perde vestes, perde tudo, está perdido, perde alegria, infeliz. Por que infeliz? Porque aquelas pessoas estavam colocando a sua estabilidade nas coisas do mundo, naquilo que tinham, naquilo que possuíam, mas aos olhos de Jesus não tinha valor algum, os valores estavam perdidos. Jesus então oferece à igreja ouro, vestes e colírio. Ele fala: aconselho-te. Ele não ordena, ele não dá uma ordem, ele aconselho-te, verso 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Veja que Jesus fala: eu quero, igreja, eu aconselho, compre de mim ouro. Mas não é qualquer ouro, não é qualquer ouro. É o ouro refinado pelo fogo. É o ouro preciosíssimo. É o ouro que perdeu toda a sua, já tirou dele toda a sua impureza, está puro. Ele é purificado pelo fogo. Compre de mim vestes, vestes brancas, que são sinais de justiça, santidade. Colírio, a cidade tinha colírio, cidade de medicina. Tinha ali uma escola de medicina, tratamento dos olhos, fantástico. Mas a igreja era cega. E Jesus queria pingar o colírio celestial nos olhos da igreja, para que a igreja pudesse enxergar o seu estado real. Ou seja, o estado que ela estava vivendo é de soberba, de orgulho, de vaidade, de presunção, achando que era tal, que podia. Mas Jesus fala: olha, você está enganada. Aos meus olhos é infeliz, pobre, miserável, cego e nu. E vamos para Isaías, ele fala: olha, a todos vós que tendes sede, vinde às águas, que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, a alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías 55, 1-3. Ele convida para comprar de graça. Ele convida para uma aliança. Ele fala: igreja, eu tenho ouro para vender para vocês, mas é de graça. Eu tenho vestes, é de graça. Eu tenho colírio, é de graça. Mas eu preciso restaurar na vida de vocês, igreja, de você, igreja de Laodiceia. Preciso restaurar a sua visão, preciso restaurar os seus valores, eu preciso restaurar as suas vestes. Então ele está trabalhando com esta igreja para restaurar aquilo que havia perdido. E ele traz aqui uma admoestação à igreja em 3 pontos. Qual é a primeira demonstração? Ele diz: eu repreendo e disciplino. Amor e disciplina andam juntos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Está aqui no texto, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Veja aqui. Amor e disciplina, segundo a Bíblia, andam juntos. Ele disciplina a igreja porque ele ama a igreja. Por amar a igreja, ele corrige a igreja. Quem ama, disciplina. Quem disciplina, é porque ama, quer ver o crescimento, quer ver o progresso, quer ver o avanço. Quem deixa solto, faz o que quer, que bem entende, da forma que quiser, da forma como bem entender, é porque não há amor. O amor não deixa fazer o que quer, o amor estabelece limites. Por estabelecer limites, mostra a profundidade e a grandeza, a dimensão do amor. Ele diz: igreja, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Depois ele diz: sê, pois, ou seja, zeloso, arrepende-te. Ele chama a igreja para ter zelo para com o Senhor. É preciso voltar ao zelo. Perdeu o zelo. Não tem prazer na leitura bíblica, não tem prazer na oração, não tem prazer nos cultos, não tem prazer nas coisas de Deus, é indiferente com as coisas do Senhor. Ah, hoje eu não vou na igreja não porque está muito frio, esfriou, não vou na igreja. Ah, mas hoje eu não vou também porque está muito quente, esquentou, não vou na igreja não, está muito quente. Ah, hoje eu não vou na igreja não porque meu time perdeu. Ah, hoje eu vou na igreja porque meu time foi campeão no dia de hoje, então hoje eu vou na igreja. Vou lá agradecer que meu time ganhou. Né? Ah, hoje eu não vou. Ou seja, né, as pessoas precisam voltar ao zelo pelas coisas de Deus. Porque o estado de mornidão espiritual é um perigo muito grande. Porque Deus está a ponto de jogar.
Sabe aquela comida, quando você come algo que não lhe faz bem, e aquilo fica remoendo dentro de você, e só melhora quando você coloca aquilo para fora? Quando você coloca aquilo para fora, aí que você melhora, você coloca o dedo na garganta e joga aquilo para fora, né? Até nojento falar isso aqui talvez, mas você, porque limpou o estômago. É assim, aquela maldade vai gerando dentro de Jesus. Ele vê indiferença, ele vê a pessoa não liga para as coisas dele, não está nem aí com as coisas dele, e sendo igreja, e sendo povo, ele fala, sê pois zeloso. Aí ele diz, olha, estou à porta, se alguém ouvir e abrir a porta. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Versículo 20. Ele está dizendo, olha, eu estou do lado de fora. Toda vez que você perde o ânimo, você perde a empolgação, você perde o fervor, eu fico do lado de fora. Porque eu quero fazer parte de uma igreja, eu quero entrar numa igreja, diz Jesus, uma igreja fervorosa, onde a vida, você ora, tem prazer em falar com o Pai Celeste, você lê a Bíblia, porque você quer ouvir a voz de Deus ao seu coração, você está no culto, porque você quer celebrar a Deus, o Deus da vida, o Deus da graça, você quer que uma mensagem impacte seu coração, sua família, a sua alma, o seu ser, você quer se fortalecer, você sonha com o progresso da igreja, com o crescimento da igreja, com o reino de Deus se avançando, com almas sendo ganhas para Jesus, drogados sendo libertos, pessoas sendo libertas dos traumas, dos vícios, seja o que for, restauradas. E você sonha com isso. E você deseja isso. Mas quando você perde a graça pelas coisas celestiais, você pode continuar sendo igreja. Você pode continuar achando ou se achando, mas Jesus está onde? Está do lado de fora. Está do lado de fora, fazendo o quê? Batendo. Eis que estou à porta e bato. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, então, ao convidar Cristo para entrar à sala de jantar, transforma-se na sala do trono. A sua casa, que é o seu coração, transformar-se-á na sala do trono, onde Jesus vai reinar, onde Ele estará presente. A sala de jantar transformar-se-á na sala do trono, porque Jesus entrou. Irmãos, quantos crentes, quantos cristãos perderam o vigor, literalmente perderam a paixão, perderam o entusiasmo, aquele vigor do recém-convertido, foi embora. Ler a Bíblia, não ler, tanto faz. Ir à igreja, não ir à igreja, tanto faz. Ter uma pregação, não ter, tanto faz. Crescer, não crescer, tanto faz. Apáticos, indiferentes. E Jesus diz, quem está dizendo isso é o amém, é a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus. Ele está repreendendo a igreja de Laodiceia, por amar a igreja de Laodiceia. E ele traz aqui uma recompensa ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É o verso 21. Se você vencer, você vai sentar no trono com Jesus. Quer dizer o quê? Você vai reinar com Jesus. Nós vamos reinar com Cristo Jesus. Ele quer que reinemos juntos. Reinemos com Ele, para Ele, com Ele, por Ele, na graça dEle, na unção dEle. É a recompensa. Mas Ele diz, olha, seja zeloso, arrependa-te. Ouça a minha voz, batendo no seu coração. Ouça o meu chamar. Dê atenção, deixa eu entrar. Porque se eu entrar, eu vou cear com você. E você vai cear comigo.
haverá um banquete, haverá intimidade com o Senhor, a graça soberana dEle sendo derramada sobre a sua vida, e de uma forma muito graciosa, muito poderosa. Ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É preciso ouvir o que o Espírito está dizendo. 7 igrejas, 7 cartas, 7 ensinamentos, mas todas elas, da primeira à 7ª, ele termina: quem tem ouvidos ouça. Essa igreja estava totalmente perdida. Se você se acha autossuficiente, se você tem autoconfiança, você está totalmente perdido. Você perdeu a visão. Porque Jesus Cristo disse: sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Certa oportunidade, certo momento, o Senhor disse a Moisés: Moisés, pega o povo e vai. Você vai prosperar, vai ser rico, vai conquistar tudo que você quer, mas eu não vou com vocês mais, porque é povo de dura serviço. Moisés caiu de joelho, orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Em outras palavras, que adianta ter tudo que o mundo pode oferecer, se eu não tiver a presença do Senhor? O salmista disse: outro bem não possuo, senão a ti somente. E esta noite, amados, é a noite de restaurar o vigor espiritual, restaurar a empolgação espiritual. Não adianta ter a melhor doutrina, o melhor ensinamento, se nós perdemos o vigor, se nós perdemos o zelo para as coisas celestiais, o zelo para com as coisas de Deus. Se a correria do dia a dia, se a busca pelo sucesso, a busca pela fama, a busca por tanta coisa deste mundo, faz você deixar Cristo de lado e achar que está tudo bem, saiba que Ele está do lado de fora. E antes de cuspi-lo, antes de vomitá-lo, Ele diz: estou batendo, estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, abrir a porta, eu vou entrar, e a sua sala de jantar transformar-se-á na sala do trono, em nome de Jesus. Quem dera, disse Jesus, fosse frio ou fosse quente, mas porque és morno, estou a ponto de. Mas ele diz que repreendia porque amava. Ele nos repreende porque nos ama. Ele requer zelo de cada um de nós. Arrependimento, zelo, valorizar as coisas celestiais. Quem sabe você perdeu aquele fervor do dia que você conheceu a Cristo, do dia da sua conversão. E hoje à noite, dizer: Senhor, restaura esse vigor na minha vida. Me dê uma visão, Senhor. Coloca o colírio celestial nos meus olhos, para que eu possa enxergar como o Senhor enxerga. Me dê as vestes brancas, Senhor. Me dê o ouro que é aqui puro, refinado pelo fogo, Senhor, para que eu possa ser aos olhos do Senhor e não querer ser aos meus olhos, porque aos meus olhos eu me engano. Aos olhos do Senhor eu recebo a tua bênção, eu recebo a tua graça, eu recebo a tua força, eu recebo a tua unção. Uma igreja totalmente perdida, que por amor Jesus a corrige, para ser totalmente restaurada. Que Deus nos abençoe. Eu espero que essas 7 pregações, 7 igrejas, tenham nos ensinado, tenhamos aprendido.
com essa série de mensagens